Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira no programa Algo a Mais. Hoje, nosso papo vai ser o papel da Mulher Maravilha e os seus prejuízos emocionais. Estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, minha companheira aqui nos programas que sempre são muito especiais, trazendo informações, formas da gente pensar diferente na hora de agir na família, em casal, enfim. E também com a Simone Zanata, que é consteladora familiar. Então, vamos entender um pouquinho desse papo? Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, mas vive dando em cima de mim. Enfim, ainda por cima é uma tremenda gata pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. É isso aí, Fabiano. Então, seja bem-vindo em mais um programa, né, Fabiano? Coisa boa, música. Coisa boa, muito obrigado, né? Nossa parceria de segunda e quarta. Prazer hoje estar aqui rodeado por mulheres bonitas e vamos falar dessa Mulher Maravilha, né? Eu quero entender um pouquinho mais isso, embora eu tenha uma em casa. É uma Aham. Mulher Maravilha. Beijo pra Jaque. Então Tá é pra lá. te entender justamente o que uma Mulher Maravilha também passa. Não, é verdade. Hoje eu vou levar pra casa aquilo que me incomoda e que eu não sei, né? É isso aí. Que eu vejo e não entendo, mas tá tudo certo. Muito bem. Então, antes de iniciar o nosso papo, mais uma vez gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça de segunda a sexta-feira. A URP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Aproveita, passa no RP. E faça suas compras, a cada R$ 100 você ganha um cupom para concorrer a um carro 0 km. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. E aproveita, passa no RP, compra uns biscoitos Manfi e faz aquele cafezinho especial para você. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana, energia vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Beneduzzi, investindo felicidade. Mais uma vez, fico muito feliz em investir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. E agora, então, meu boa noite vai para as meninas que estão aqui comigo, a Simone, a Rô, mais uma vez. Rô. Boa noite, que bom estar aqui. Hoje o papo vai causar, porque tem muita mulher em casa que tá pensando: eu adoro ser uma Mulher Maravilha, adoro dar conta de tudo, eu não preciso de ninguém. E hoje, depois desse programa, vai conseguir ter uma ideia do que impacta na sua vida ser uma Mulher Maravilha e por que nós não podemos romantizar esse nome que é tão usado e que muitas vezes é usado como um adjetivo, quando na verdade ele está relacionado com uma mulher que está cansada, sobrecarregada e dando conta de muita coisa sozinha. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que desejam viver uma relação mais descomplicada e é muito bom estar aqui. Maravilha, Rô! Eu quero ouvir esse papo de hoje. E Simone, mais uma vez aqui. A Simone já esteve aqui conosco em alguns outros papos. E hoje voltando para falar sobre os prejuízos emocionais das Mulheres Maravilhas, Simone. Boa noite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, com todos vocês. E hoje realmente vai causar esse assunto, porque nós, mulheres, por muitas vezes precisamos dar conta de muitas coisas. Existe, né, uma certa pressão em cima da mulher e a mulher mesmo se coloca essa pressão. E hoje nós vamos poder entender o que tem por trás da Mulher Maravilha, a mulher que quer dar conta de tudo. Vamos entender um pouco isso e também convidar as mulheres que estejam conosco neste momento para estarem olhando para si. Porque a Mulher Maravilha, a coisa que ela mais faz é fugir de si mesma. Então hoje nós queremos convidar você, mulher, para estar aqui conosco, porque o nosso encontro hoje é com você, do nosso coração para o teu coração, e nós estamos muito felizes de estar aqui. Olha só, Simone, ela já iniciou falando tudo e eu achei bem bacana, tanto que vamos começar dessa forma, fugindo de si mesma. Isso me tocou de uma forma muito forte, porque
quantas vezes não damos conta de coisas que estamos passando porque é natural a mulher passar por isso? Enfim, ou a gente naturaliza as coisas e a gente não dá conta. E depois aquele copo transborda e o fugir de si mesma, né? Na verdade, a Mulher Maravilha, ela precisou se tornar a Mulher Maravilha. Por muitas questões, às vezes, vivida na infância, em relacionamentos que ela atrai para a vida dela, que não são relacionamentos saudáveis, seja com relacionamentos afetivos, né, amizades, enfim. Então, a Mulher Maravilha, ela se tornou essa armadura da Mulher Maravilha, né, porque a pose da Mulher Maravilha é uma pose, assim, que te causa realmente, né, esse poder, assim. Mas isso foi um método de sobrevivência, onde ela precisou desenvolver essa armadura que está aqui fora, porque lá dentro existe uma mulher carente, existe uma mulher que não olha para si, existe uma mulher que muitas vezes se sentiu sozinha, uma mulher que muitas vezes teve que dar conta de tudo. E assim como eu atendo muitas mulheres, eu acredito que a Rô também encontre muitas mulheres maravilhas no seu caminho. E nós estamos aqui nesse papel de mostrarmos. Eu já fui a Mulher Maravilha e volta e meia eu tenho que lembrar que eu não sou mais essa mulher e eu não quero mais ser ela. Mas quando pequena, muitas vezes eu tive que desenvolver algumas habilidades que não eram de uma criança. E por que eu estou trazendo isso? Porque talvez você que esteja aí nos ouvindo, você também muitas vezes teve que cuidar de um irmão mais velho com responsabilidades que não eram suas. Talvez você teve pais, ou um pai, ou uma mãe com alguma doença, e você, como criança, se sentiu responsável pelos seus pais. Então, você vai lá de pequenininha, né, se tornando a forte, a super poderosa, eu dou conta de tudo, eu ajudo todo mundo. Sabe aquela pessoa que na família tem um problema e ligam? É para a Mulher Maravilha. A primeira que lembram de ligar é para essa mulher. Então, ela está muito ocupada cuidando de tudo, cuidando dos outros. E cuidar dela é algo que muitas vezes traz culpa, traz muita negligência, né? Ela negligencia ela mesma, suas necessidades o tempo todo. Tá certo. Rô, mulheres maravilhas nos relacionamentos, nas famílias. É bom ter uma mulher maravilha, né? Se for ver assim. Ah, eu tenho, por exemplo, a minha mãe como uma mulher maravilha e ó, joga pra ela. É bom para quem convive, Aham. não para ela é pesado. E como a Simone veio falando, é uma mulher que ela não escolheu, ela não acordou um dia e falou, eu quero ser a Mulher Maravilha, eu quero dar conta de tudo, porque dar conta de tudo é muito pesado. Não tem como dar conta de tudo, essa é uma ideia que não existe. Quem está tentando dar conta de tudo não está olhando para si, está se negligenciando. E começa na infância. Então, quando essa menina olha para uma situação familiar que não traz segurança, que muitas vezes ela não tem apoio, ela não consegue expor os seus sentimentos, ela não quer dar mais trabalho para a família. Então, por exemplo, o pai é alcoólatra, então ela percebe que a mãe tem que se virar com aquele pai. Ela não vai lá chorar para aquela mãe, falar dos seus problemas na escola. Parece uma coisa tão pequena, mas para uma criança as coisas são muito maiores. Nós, quando olhamos como adultos, elas são muito simples. Para uma criança, não, é um dilema muito sério aquilo. Então, muitas vezes a criança está enfrentando uma situação difícil na escola, mas chega em casa, os pais estão brigando, ela percebe que a mãe tem que dar conta de muita coisa, então o que ela faz? Para ajudar a mãe, por amor àquela mãe, àquele pai, ela acaba calando aquele sentimento, chorando sozinha, não compartilhando, né? E é muito comum essa menina que vai se tornar uma Mulher Maravilha ser uma criança que nunca acontece nada com ela. Nunca acontece nenhuma treta na escola, nunca tá passando nenhuma dificuldade. Sabe aquela criança que nunca dá trabalho? Aquela criança que ela nunca incomoda os pais, porque ela está enfrentando os seus movimentos, ela está sendo testada em vários momentos. E se ela não está compartilhando, é porque ela está tentando dar conta sozinha, por N razões. Então, essa criança que precisa cuidar do irmão e que muitas vezes começa a pegar aquela responsabilidade para si, e eu já atendi casos de mulheres na vida adulta casadas que se preocupavam com os irmãos mais novos como se eles fossem filhos delas. Que cuidavam desses irmãos como se fossem filhos, porque lá atrás assumiram essa responsabilidade. Meninas que saíram muito cedo de casa, que viram a mãe ser a Mãe Maravilha. Então, é muito comum a Mulher Maravilha casar com um homem que
Não é um homem que vai dar segurança para ela. E aí o que que ela acaba fazendo? Ela tem que assumir todos os papéis dentro do relacionamento. E com isso ela vai pegando aquele modelo e acreditando que é daquele jeito. Ela admira demais a mãe, ela vê que a mãe é uma super heroína, ela quer ser super heroína também, ela quer dar conta também, e ela vai construindo esse muro, porque nada mais é do que uma proteção. Ela vai se protegendo de tudo aquilo que pode causar dor, e ela vai se afastando muitas vezes da essência dela, daquilo que importa, e ela vai tendo tanto medo de sentir que ela vai calando todas as coisas. Então eu tenho clientes que são mulheres maravilhas que não conseguem estar em relacionamentos, porque elas têm muita dificuldade para confiar, muita dificuldade para se entregar, porque quando eu não confio, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, sou eu e eu, ponto. E muitas pessoas levam esse discurso tão a sério que mesmo estando num relacionamento, elas não querem ajuda do parceiro. Elas não querem que o outro faça por elas, elas não querem que o outro sirva a elas. E o discurso que é mais comum das mulheres que eu atendo, que são mulheres maravilhas, e eu já estive nesse posto também, mas ele não me ajuda. Não, mas o problema é ele é que não faz, e aí por isso eu preciso fazer. Só que é um discurso que a mulher também vai comprando. Por quê? Porque ela toma frente. Porque ela não espera o tempo do outro. Porque ela fala como ela quer, mas tem que ser do jeito dela. E aí ele não faz, ela corre lá e busca pra ela também. Então, na verdade, ela até gosta quando as pessoas ligam com os problemas. No fundo, é isso que acontece, tá? Ela fica feliz quando as pessoas vão jogando os problemas, porque ela se sente importante, porque ela se sente insubstituível. Então, é uma pessoa que, por exemplo, se alguém não liga com os problemas, ela fica pensando, tá, mas por que essa pessoa não me ligou? Mesmo que ligue só para trazer problema, tava ali sempre ligando. Então, tem muito controle nessa mulher e automaticamente ela vai se tornando exausta. Ela vai se tornando uma pessoa bastante combativa. Ela vai levando as coisas bastante pro lado pessoal e automaticamente ela vai se afastando de tudo que é sobre o sentir. Ela vai com foco no fazer e ela vai se sobrecarregando, porque aí tem uma pressão acontecendo muitas vezes, né, no externo. Só que ela também vai colocando mais pressão ainda. Por quê? Se eu entendo que eu não sou a Mulher Maravilha, eu estou com um problema, qual é o primeiro pensamento que eu tenho? Quem pode me ajudar? A Mulher Maravilha não existe essa possibilidade, porque ela entende que é ela e ela. Ela não quer mais se frustrar. Talvez até porque em algum momento ela tentou sair desse lugar e não deu certo e doeu. Então agora é melhor eu garantir aquilo que eu já tenho, que é a minha força. Então ela fica apegada àquilo, porque aí essa mulher vai para a vida adulta e muitas vezes ela começa um relacionamento e tenta sair do posto, mas ela escolhe um homem que é um homem que eu chamo de homem banana, né? O homem que, na verdade, ele é um moleque, ele não é um homem. E ele não dá pra ela essa troca, não existe uma troca. Então, ela escolhe um homem, muitas vezes, que reforça o quanto ela precisa ser forte. Entende? Ela escolhe, porque relacionamento é escolha. Aí ela vai pra essa relação e fala, não, agora eu vou ser cuidada, eu vou ser valorizada, eu vou ser servida. Só que ela escolhe justamente aquele que não dá aquilo. E aí ela precisa ocupar o posto novamente. E é quando ela vai reforçando ainda mais que ela precisa ser a Mulher Maravilha. Meu Deus. Bem, então com toda essa explicação, por vezes eu me pego pensando e agora acabo te repassando essa situação por ser consteladora, então tu vai saber exatamente sobre essa história da gente ter essa carga e receber e se sentir bem com isso. Como a gente pode ver uma pessoa que desde criança, então, acaba assumindo papéis que por vezes podem não ser dela, mas assim, inconscientemente vai para a juventude, vai para a fase adulta, sempre assumindo todas as questões, sem pensar que ela não é a única que pode estar resolvendo. Existe uma doença silenciosa que está matando as mulheres, que é a sobrecarga. Essa sobrecarga, ela deixa a mulher no piloto automático. Então, como a Rô disse, ela se bloqueia do sentir. A armadura, né? A armadura da Mulher Maravilha. Então, ela se bloqueia do sentir. Se ela não pode sentir, me chamou muito a atenção, porque ontem eu atendi uma pessoa, uma mulher, fiz uma constelação para ela, e toda vez que ela tinha vontade de chorar, ela me pedia desculpa. Ela desculpa e ela chorava. E eu perguntei para ela, mas por que você pede desculpas para chorar? Ela falou, porque quando eu era criança eu não podia chorar. Então, essa pessoa é uma pessoa que por alguns momentos não pôde sentir.
Então, um dos pontos principais que a Mulher Maravilha deve saber é que ela está se bloqueando do sentir, vivendo no piloto automático. E se eu vivo no piloto automático, eu vou me tornando sobrecarregada e eu perco a graça da vida. A graça da vida está nas coisas simples. A gente nem sempre vai viver o extraordinário. Não dá para ser feliz só nas férias, né? Então, assim, às vezes a graça da vida tá em sentar e tomar um cafezinho, tomar um chimarrão, ler um livro com as pernas pro ar, tomar um banho mais gostoso, passar um creme bem perfumado. E a gente perde isso quando a gente está no fazer, no automático. Isso porque a gente foi pegando coisas que não são nossas, pegando. Para algumas mulheres, ela precisa chegar na exaustão, no fundo do poço, muitas vezes numa depressão, muitas vezes se perder de si mesma, muitas vezes até doenças já físicas, para ela perceber que algo, né, não está bem. Mas o que nós queremos trazer aqui, né, com essa conversa de hoje, é que ela não precisa chegar no fundo do poço, que sempre há tempo e que ela precisa fazer isso por ela. Porque essa mulher, ela é extremamente carente. Ela confundiu o ser útil, ela confundiu o estar em atividade, estar fazendo algo, estar em atividade, com amor. Então, é muito difícil tu querer abrir mão do amor que tu tá acostumada. Tu acaba fazendo aquilo porque é como se fosse um vício. Né? Uma pessoa que tem um vício, ela sabe que aquilo faz mal, mas ela permanece. De uma certa maneira, isso também é uma dependência emocional. Eu preciso me manter ocupada, fazendo algo para alguém, fazendo tudo, dando conta de tudo, para me sentir amada, me sentir importante. Só que um dia a conta vai chegar. E se essa mulher ela tem filhos, ela está ensinando os filhos dela a serem desse jeito também. Então, ela tem que ter essa consciência, isso é uma questão de respeito consigo mesma. Porque essa mulher é a primeira a dizer que não é respeitada, é a primeira a dizer que não é valorizada, é a primeira a dizer que não tem rede de apoio. Ah, mas para mim não dá, porque para ti dá, porque tu tem rede de apoio. Para mim não dá, porque não tem ninguém que me ajude. Mas essa mulher é uma pessoa que ela quer que tudo seja do seu jeito. Então, essas almofadas, essa manta aqui, tem que estar ali. Se alguém botar um pouquinho mais para cá, já incomoda, já não serve. Então, são pequenos vícios que essa pessoa vai adquirindo e vai se tornando, assim, extremamente sobrecarregada. E vai carregando coisas da família. É uma pessoa extremamente dependente emocional, uma pessoa que acha que dá conta de tudo, que quer tudo do seu jeito, que quer tudo no seu tempo, que acredita muitas vezes que o que ela faz é sempre melhor do que os outros. Então, também precisa de muita humildade para entender quando que eu preciso de ajuda. Porque essa pessoa, às vezes, vai buscar, por exemplo, uma ajuda de um terapeuta, de algum tratamento, né, de autoconhecimento, no fundo do poço. Então, a gente tem que ter essa consciência. Peraí, o que eu tô fazendo comigo? Porque não é o marido, não é os filhos que dão muito trabalho. É ela que está se colocando nesse lugar e é uma pessoa muito vítima. Porque eu faço tudo para todos, né? E ninguém faz nada para mim. Então, é uma vítima que se colocou naquele lugar e, por consequência, vai atrair pessoas que vão fazer cada vez mais mal para ela. Tá certo. Bem, esse papo ele ainda vai longe, né? Nós temos muito o que falar, mas agora nós vamos para um breve intervalo comercial com muita música boa com Fabiano Dias e a seguir nós retornamos. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o peito dormente espera um bem querer. Eu sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta, semblante de mulher. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos inovando para melhor te atender.
Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Sonhando com um carro novo? Nós ajudamos você a realizar. Conte com a parceria da Sicredi Biraiaras RSMG na 4ª edição do Verão de Carro Novo. De janeiro a março de 2022, com taxas a partir de R$ 0,97 ao mês, sem cobrança de TAC e ainda com condições especiais no seguro. Conte com a gente para curtir seu verão de carro novo. Procure uma das nossas agências e saiba mais. Condições válidas para as agências da Sicredi Biraiaras RSMG. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Eu te amo, eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. Eu te amo, eu te amo, eu te peço, vem. Diga que você me quer, porque eu te quero também. E Fabiano, voltamos com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre o papel da Mulher Maravilha e os seus prejuízos emocionais. Estou aqui com a Rô Matos, lá do Descomplicando Relações, que, nossa, pessoal, segue as redes dela, porque tem muita coisa legal para ver. Eu digo tanto dicas especiais, quanto tem story legal, tem sempre assuntos bem bacanas. Então, Descomplicando Relações. E com a Simone Zanata, que é consteladora familiar também, tem um trabalho bem bacana. Então, aproveitando ao máximo hoje o programa com todo o conhecimento dessas meninas, a gente tá falando, se colocando por vezes no lugar, entendendo que Mulher Maravilha, será que vale a pena ser? Será que... Então, estamos aqui entendendo um pouquinho. E agora, retornando então, Rô, Mulher Maravilha. A gente entende que, por vezes, nós pensamos, não, dar conta, estar bonita, estar atendendo a casa, trabalho, procurar ter tempo para os amigos, tudo mais, porque a gente vê que também o que se vê em redes sociais, poxa, se ela pode, também posso, né? A pessoa já tá linda, por exemplo, passou por alguma coisa, e, meu Deus, olha só como ela já tá tri bem, eu também tenho que estar assim. Aquela cobrança de sempre estar bem, aquela cobrança de dizer assim, nossa, eu busco meus filhos, eu dou conta do meu marido, eu faço isso, eu faço aquilo. Será que a gente precisa de tudo isso? Não. Não, a gente não precisa. Não, porque assim, é bonito ver tudo isso. E tem uma questão. Como eu estou todos os dias nas redes sociais e eu costumo ser uma pessoa bem consistente, eu preciso dizer para vocês que tudo que se põe numa rede social é um fragmento da vida. O dia que eu faço muitos stories, que eu faço 30 stories, 50 stories, eu acredito que é uma média, né? Entre 15 e 50 stories por dia, 50 stories não significa nada. Cada story tem 15 segundos. O que a pessoa faz muitas vezes? Ela entra lá e vê um pouco da manhã, um pouco da tarde e um pouco da noite. Pronto, essa aqui é a vida da pessoa. Mas neste tempo esta pessoa chorou, neste tempo esta pessoa teve um telefonema que estragou o dia dela, neste tempo essa pessoa teve uma discussão com o marido, neste tempo a pessoa ficou exausta e teve que parar 15 minutos. E muitas vezes a pessoa está seguindo alguém que não compartilha aquilo que acontece nos bastidores, só o palco. Então, quando você vai fazer uma viagem, tem
o palco, a viagem, as fotos lindas, maravilhosas. Mas muitas vezes não tem o perrengue que a pessoa passou. Ontem mesmo eu estava acompanhando uma pessoa que eu adoro ela, e que ela fala sobre viagem, dicas de viagens. E ela estava contando ontem que ela faz um tipo de viagem que você só tem acesso quando você tem um familiar que trabalha em uma empresa aérea ou quando você tem um amigo que trabalha em uma empresa aérea, que é um voo que você só tem acesso quando sobra lugar. E ela tinha que ir para Madrid, porque ela faz esses movimentos de levar pessoas, e ela estava certa, dia da semana, tudo certinho, que ia ter, e não teve. E ela teve que ficar um dia esperando no aeroporto. Ela poderia muito bem não ter postado nada sobre aquilo e chegado em Madrid linda, plena e tirado uma foto. Mas ela disse, deixa eu compartilhar com vocês como que é quando a gente escolhe viajar mais barato. E aí ela contou todo o processo. Então, eu acredito que isso é muito legal. E o que eu sugiro para quem tá em casa? Que vocês escolham muito bem quem vocês seguem, pessoas reais. Por quê? É claro que se eu sigo uma pessoa que ela acorda às 5 da manhã e medita, ela medita às 5, ela faz yoga por 1 hora, ela faz atividade física, ela tem uma rotina toda cronometrada, ela tem uma vida linda, perfeita, ela tá sempre impecável, maquiada, eu vou me sentir uma droga. Por quê? Porque eu entendo que aquilo ali é o dia dela, mas não é um fragmento do dia dela. Mesmo a pessoa que compartilha story de manhã, de meio-dia e de noite. Porque é pouco tempo, as pessoas às vezes não fazem esse movimento de entender que o story é 15 segundos do momento. É o melhor momento, a melhor parte. Então, é compreender que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, é impossível. Então, a gente precisa sempre escolher quais são as prioridades do momento. E tem momentos que a gente tá cansada, tem momentos que a gente precisa deixar a louça na pia, tem momentos que a gente precisa parar e descansar, porque é exaustivo. E não importa se você tá na terça-feira exausta e você não deveria, porque ainda é terça-feira. Se você está exausta, respeite teu corpo. Então, tem momentos que a gente precisa silenciar. E quando que a gente percebe isso, Laura? Quando a gente silencia. Então, eu ontem mesmo estava falando para uma cliente minha, quando que tu fica em silêncio? E ela, quando eu durmo. Aí eu, não, acordada. Ela, ai, Rô, eu não sei, porque eu vou pro banheiro escutando música, eu saio do banheiro, entro no carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio. E eu falei, mas tu escuta o que tá tocando? Não, eu só ligo o rádio para me fazer companhia. Tá, tu chega no trabalho, tem barulho, tu volta pra casa, tem barulho. Ela te diz que não fica em nenhum momento em silêncio. Que ou tem a TV ligada ou tem música ligada. Nós precisamos do silêncio. É no silêncio que a gente consegue entender algumas coisas que estão acontecendo. Porque o silêncio, ele nos coloca na nossa companhia. No barulho, a gente não consegue ficar na nossa companhia, mesmo que estejamos sozinhas. Então, é esse silêncio que faz a gente questionar algumas coisas, avaliar algumas coisas. E o silêncio traz um desconforto que é importante. Porque, às vezes, é no silêncio que a pessoa percebe que tem uma parte do corpo doendo. Que, às vezes, ela nem tinha se dado conta. É no silêncio, às vezes, que ela dá uma relaxada e fala, nossa, eu tava muito cansada mesmo. E essa Mulher Maravilha, ela tá sempre em função com alguém. Porque ela sempre está resolvendo algum tipo de problema. O problema daquele, do outro, do outro, do outro. E muitas vezes as Mulheres Maravilhas que me procuram, elas querem o quê? Mudar o marido. Elas não são um problema. Às vezes elas falam assim, não, Rô, eu quero marcar sessão pro meu marido. Eu já tô tranquila, tô bem, não, já sou super bem resolvida, já investi muito em autoconhecimento. É meu marido. Mas como assim marido, gente? O marido muda se ele quiser mudar. E o que eu acredito? Que não dá para querer influenciar a mudança do outro se eu primeiro não mudo. Se eu primeiro não ocupo o meu lugar. Então, se eu estou me comportando como a mãe do meu parceiro, não tem como meu parceiro ser meu marido. Ele só tem que ser meu filho. Então, quando a gente vai para o nosso lugar, nada permanece igual. É sobre isso. É sobre compreender que não dá pra gente comparar a nossa vida com a vida de qualquer pessoa. Por que eu falo isso? Eu acredito que a comparação, ela não é ruim de um todo. Mas não adianta me comparar com uma pessoa que tem uma vida completamente diferente da minha e que tem uma vida que eu não quero viver. Porque se, por exemplo, eu, Rosângela, sou uma pessoa extremamente dinâmica, ativa, eu não paro, né? Eu não sossego. Aí eu começo a seguir uma pessoa que é trabalhada na mansidão, uma pessoa que vai fazer um retiro de 21 dias em silêncio, uma pessoa, sabe, fala baixo, tranquila, não fala palavrão.
eu vou me sentir uma porcaria. Se eu não entender que eu não posso me comparar com ela. Eu posso pensar, poxa, essa pessoa tem uma habilidade legal que eu quero desenvolver. Mas se eu olhar para a vida dela e para minha vida e pensar, eu não consigo ir para um retiro de 21 dias em silêncio. Eu não consigo falar baixo. Eu vou pensar, eu sou o problema. Então, quando a gente se compara com uma pessoa que tem uma vida muito diferente da gente, quando a gente se compara com uma pessoa que a gente sabe só um fragmento da história dela, a nossa tendência é achar que nós somos inferiores. E aí vem, não, eu tenho que dar conta, eu tô aqui cansada, mas eu tenho que fazer. Não precisa, não precisa. Eu falo assim, tu chega em casa, a Simone vai falar do descansar no feminino. Eu falo para os meus clientes, chega em casa, toma um banho, troca de roupa, coloca uma roupa leve, tira a calcinha, faz um chá, faz um suco. Não dá, Rô, não dá. Eu chego em casa, a casa tá desse jeito. Eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que. E aí, quando elas começam a testar, elas percebem que não tem. Elas percebem que quando elas dão uma sossegada, e aí o parceiro chega, elas conseguem falar com mais assertividade para aquele parceiro compartilhar as tarefas, porque é assim, quando nós compartilhamos a vida, nós compartilhamos a parte boa e a parte ruim. Elas percebem que elas dão uma descansada, elas estão com mais energia para fazer aquilo que é necessário, e às vezes elas até percebem que nem é tão necessário assim. Às vezes a pessoa tá tão no piloto automático que ela acha que tudo tem que ser feito naquele momento, naquela hora e daquele jeito. E não tem. Sabe qual que é a prova disso? Quem tem casa já ficou doente em algum momento, eu tenho certeza. Ficou doente com um monte de coisas para fazer, as coisas não foram feitas e olha só, o mundo não acabou. Então, o mundo não acaba porque a gente não fez as coisas naquele momento e naquela hora. A gente precisa dessas pausas, precisa ter consciência que se nós não descansarmos, ninguém vai fazer isso pela gente. Nem o nosso marido, nem nossa mãe, nem nossos filhos. Então, eu percebo muito essa Mulher Maravilha esperando, porque ela espera. Ela faz, mas ela espera. Ela tem muito essa questão de... O que a Simone falou, ela faz pelos outros, mas é como se eles tivessem uma dívida emocional com ela. Em algum momento ela espera que tenha um ganho também. E quando esse ganho não vem, ela se sente completamente injustiçada. Ela está sempre se sentindo injustiçada. Então, quando ela percebe que ela está fazendo porque ela quer, ela está fazendo, mas ela pode dizer não, e que ser forte dói, que ser Mulher Maravilha o tempo todo dói, e não é que a mulher não vai ser... O ser forte é toda uma questão de percepção, né? Porque o ser forte não significa você ficar vivendo coisas que estão ferindo você. Pelo contrário, ser vulnerável também é ser forte. Falar, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta, isso aqui está muito pesado para mim. Isso também é força. Força também é saber reconhecer os nossos limites. Tá certo. E quando a Rô comenta sobre, não, mas eu sou a correta da situação, tu arruma o marido porque é ele que tá me sobrecarregando, porque eu faço tudo, né, eu dou conta de tudo, mas ele joga tudo pra mim também. Então, como a gente vê essa questão, até para trabalhar a energia feminina e também saber que o problema, quem sabe, não está no outro, como a Rosângela fala. Pensa se a Mulher Maravilha tivesse alguém, né, desde pequenininha que tivesse feito tudo por ela. Ela provavelmente seria uma menina mimada, que seria o extremo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para quem está nos ouvindo, porque nós não queremos... O extremo não é bom para nada. Então, não é deixar de fazer as coisas, mas é se permitir sentir as suas necessidades. Porque o grande buraco emocional da Mulher Maravilha é a extrema carência. É o que está ali no coração dela gritando que ela precisa fazer algo por ela. A gente precisa entender, nós precisamos entender, mulheres, de uma vez por todas, ninguém nos deve nada. Ninguém nos deve nada. Os nossos pais, o mundo não está contra nós, a sogra, os filhos, as professoras dos filhos, ninguém deve nada, absolutamente nada. E se ninguém nos deve nada, nós também não devemos nada para ninguém. Então a frase tem que o quê? Aonde está escrito que tem que? Né? Tem que lavar a louça, tenho que levar as crianças para a escola, tenho que ir no mercado, tenho que. Mas aonde está o tenho que? O tenho que está dentro dela, que faz isso com ela mesma. Então é uma questão de, como a Rô falou, parar e silenciar. O que eu estou fazendo? O que eu estou sentindo? Se essa mulher tem vontade de chorar, ela precisa parar e chorar.
Chorar do nada. Chorar dentro do carro, se ela tem vontade. É assim que ela vai se liberando. Ela não precisa esperar um fato extraordinário para que ela comece a se liberar. Mas, poxa, diz pro marido, hoje eu não tô muito legal, eu tô com vontade de chorar, tô triste. Se recolhe, vai para um canto, chora. Esse é um momento de força. Porque a Mulher Maravilha, ela tá usando uma força ao extremo. E isso, no seu íntimo, não é força, é carência. É fazer esperando algo em troca. Isso nunca vai vir. Então, a força, como a Rô disse, é ser vulnerável. É entender. Entender também que a mulher, assim como é a representação da lua, né? Que é a mulher é totalmente instável. Então, ela não pode querer que ela seja todos os dias do mesmo jeito. Ela, por exemplo, se ela estiver no período pré-menstrual, ela vai ter vontade de se recolher, é fisiológico. O corpo da mulher, é só nós pensarmos numa gestação que acontece. Então, o corpo da mulher, assim como o do homem, que se prepara de outros jeitos, o corpo da mulher também dá sinais. Quando ela está no período pré-menstrual, ela vai ter menos força, ela vai se sentir mais cansada, ela vai ter mais sono. Se ela tocar nos seus seios, por exemplo, ela vai sentir mais dor. Ela vai sentir que ele está mais sensível. Então, ela tem que perceber isso. Ela tem que ir se dando a oportunidade. Ela ela pode se dar essa oportunidade. Ela pode se fazer essa gentileza e esse respeito consigo mesma. De começar aos poucos, não vai ser de um dia para o outro, é uma construção, assim como o banho, é todos os dias. Hoje não tô legal. Eu preciso conversar com uma amiga. Deixa o que tem ali para fazer todas as tarefas e vai conversar com alguém que ela ame. Hoje eu quero dormir um pouco mais. Eu preciso escutar as suas necessidades. Porque assim como nós temos necessidades fisiológicas, comer, dormir, nós temos necessidades emocionais. E essas necessidades emocionais, muitas delas só podem ser atendidas por nós mesmas. E enquanto nós não atendermos, o marido não vai mudar em nada. Porque o marido pode mudar o que for, ainda assim o buraco vai estar ali. Pode ir no melhor terapeuta, na melhor constelação, no melhor processo, né, de descomplicar os relacionamentos, não vai adiantar, porque o buraco está dentro dela. Então ele pode se transformar no homem que ela deseja, ainda assim tá ali. Então é começar esse olhar sempre por si, consigo mesma, e mudando isso, o externo vai mudando, né? Eu sei que a gente bate sempre nessa tecla, né? E tem pessoas que dizem, mas pra ti é fácil. Pra ti é fácil é porque tu não sabe o que aconteceu comigo. Então, sabe? Pegar o copo, esvaziar o copo. Esvazia o que tu sabe. Esvazia a história que tu tá contando pra ti mesma. Esvazia a história da tua mãe. Você não... A gente tem que entender que a gente não é a nossa mãe, que a gente não é a história das mulheres do nosso sistema familiar, que a gente não é a história que tá lá no Instagram da mulher linda, maravilhosa, que medita, que toma um café super saudável, que às 9 horas está na academia todos os dias, que às 9 horas está em casa já com a família toda reunida. Cada um tem a sua história. E quanto mais nós cuidarmos mais da nossa história, mais leve fica. Porque nós temos que buscar essa leveza. Quando a gente busca essa leveza, o resto se torna leve. Se torna mais leve lavar uma louça, né? Quando a pia tá cheia de louça. Mas aí é leve. Tudo é leve, não é mais uma obrigação. E isso é uma questão de escolhas. Escolhas diárias. É uma questão de renúncia. Nós precisamos renunciar a esse lugar de sermos as mais importantes. Não somos. Não somos. Então, Simone, estar no aqui e agora, pensando em cada coisa que está sendo feito, como está sendo feito e do que a gente se cobra. Então, quem sabe isso seja uma boa forma de iniciar o nosso pensar ali de talvez, poxa, como é que eu vou começar a tirar um pouquinho esses escudos e dizer, não, também, eu vou ser de pele, osso, um pouquinho de pneuzinho. E como eu vou poder me sentir bem com todas as situações da minha vida, né? Então talvez seja essa forma de iniciar. Mas agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. Vamos ver música, Fabiano. Fiz esse reggae pra você, pra nunca mais te esquecer, que eu ainda tô aqui
e que não tem por que fugir. E quando ouvir cê vai saber que nada foi em vão, foi tudo por você. Foi por você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Sonhando com um carro novo? Nós ajudamos você a realizar. Conte com a parceria da Sicredi Biraiaras RSMG na 4ª edição do Verão de Carro Novo. De janeiro a março de 2022, com taxas a partir de R$ 0,97 ao mês, sem cobrança de TAC e ainda com condições especiais no seguro. Conte com a gente para curtir seu verão de carro novo. Procure uma das nossas agências e saiba mais. Condições válidas para as agências da Sicredi Biraiaras RSMG. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ponto a ponto. Segunda, às 9h. Foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Voltamos com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre o papel da Mulher Maravilha e os seus prejuízos emocionais. Estou aqui com a Rosângela Matos e a Simone Zanata para entender um pouquinho mais sobre esse... porque parece ser muito forte falar em prejuízos emocionais, mas... quantas vezes a gente se pega pensando, será que era isso que eu queria, né? Ou, enfim, tô passando por certas situações, por quê? Então, são formas de refletir. E aqui, então, para voltar com o nosso papo, eu gostaria, Simone, que tu falasse um pouquinho também sobre a questão de... muitas vezes nós fomos criadas dizendo assim, tô com dor em tal lugar. Por exemplo, a gente falou isso agora em off e caiu como uma luva. Mas daí a gente diz, não, mas a dor do parto é muito pior, por exemplo. Então, assim, a gente foi criado ouvindo, não, mas isso já passa. Parece que a gente não tem o direito de sentir uma dor e dizer tá doendo e eu posso me deitar por causa disso. Não, peraí, eu vou caminhando daqui um pouco, eu paro um pouquinho, né? Mas eu não me sinto no direito de poder ficar um pouquinho mais tranquila pelo fato de que esse é o momento que eu deveria ter pra mim, por exemplo. Sabe, Laura, que muitas vezes a gente tem que parar um pouco da nossa rotina e olhar para o nosso relacionamento com a nossa mãe. Em todos os atendimentos que eu faço, sempre falo para as pessoas, especialmente para as mulheres, como é o teu relacionamento com a tua mãe e como foi o relacionamento da tua mãe com a tua vovó. Porque a nossa mãe foi mais difícil para ela.
A vida foi mais difícil para a maioria das nossas mamães. Claro. E muitas vezes a nossa mãe teve que negligenciar muitas dores. Não só, a gente não está falando só de dores físicas, a gente está falando de dores emocionais. Muitas vezes a mãe apanhou, muitas vezes a mãe teve vontade de chorar e não podia. Vinha de uma família com muitos irmãos, então ela tinha que se criar meio sozinha. Isso fez ela ir criando a armadura da Mulher Maravilha. E muitas vezes essa mãe é a mãe que fala assim pra menina quando pequena, né? Engole esse choro, filha. Não precisa chorar. Não tem por que chorar. Logo vai passar. Chega, né? E é um instinto da mãe, nada mais é do que um instinto da mãe de que a filha não sinta dor. Só que aquela criança que tinha vontade de chorar naquele momento, reprimiu. Então foi ali que ela foi aprendendo a reprimir as suas necessidades, a reprimir o seu choro, a reprimir o que é importante. Então muitas vezes ela é uma adulta que não fala o que é importante para si, porque ela acredita que ninguém vai ouvir o que ela vai falar, ela acredita que o que ela sente não é importante, então ela vai negligenciando. Só que nós somos seres humanos que pulsam o coração aqui dentro, então não tem como a gente negligenciar nada. Tudo que eu escondo, né, que tá aqui dentro que eu escondo, vai aparecer de um jeito ou de outro. Então sempre, né, é bater muito aqui no ponto de olhar para si, olhar para o seu relacionamento com a sua mãe, entender como foi essa criação, não para culpar a mãe e dizer, viu mãe, agora a culpa de eu estar assim é sua, mas é para entender, é para ter um pouco de compaixão consigo mesma, não compaixão para ficar ali no lugar de vítima, mas para se auto-perdoar. Eu não sabia fazer diferente até hoje, mas agora eu posso dizer, por exemplo, para o meu marido que eu preciso descansar. Se tem muitas mulheres que estão tendo, por exemplo, muita cólica menstrual, o corpo delas está pedindo, descansa, pausa, você precisa descansar, porque a cólica, aquela cólica que dói muito, é um pedido do corpo para a mulher se conectar com ela mesma, para a mulher descansar, para a mulher fazer pausas. Então, se ela, por exemplo, tem várias reuniões de trabalho, ou ela tem uma meta muito grande para cumprir, é interessante que nesse período que ela vai estar assim, ela não exija tanto dela, porque vai ser um momento que ela vai estar mais introspectiva e com a energia dela mais baixa. É tudo uma questão de respeito consigo mesma. É o que eu estou sentindo. A mulher, ela pode se perguntar, o que eu estou sentindo? O que eu sinto hoje? O que eu posso me dar hoje? Me fazer hoje? O que eu posso fazer por mim mesma? Sempre trazendo esse olhar para si. No início vai ser muito difícil. Muito, 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 muito. E, Rô, quando a gente percebe aqui, já falamos diversas formas em como aos poucos se reconectar, entender o porquê que nós passamos por situações que não seriam necessárias, enfim. Mas outros alertas que podem servir para as mulheres que talvez elas estejam com a armadura da Mulher Maravilha. Eu acredito que vamos partir de uma coisa que é óbvia, mas que precisa ser dita. Homens e mulheres são diferentes. Vamos partir daí. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher negligencia que ela é diferente do homem, ela quer também se comparar com o homem. Nesse momento, tem muitas mulheres que estão sobrecarregadas também, porque elas estão nesse movimento de alta performance, porque elas olham para o parceiro, às vezes, que não demonstra sentimentos, não demonstra dor, não demonstra nada, e acham que tem que ser daquele jeito. E a Simone falou de uma forma muito interessante sobre esse processo que a mulher vive. Então, a mulher que menstrua, que é aquela que não toma o anticoncepcional, ela vai precisar entender o seu ciclo. Mas nós temos a interferência da lua, que muda. São 4 fases. Então, tem interferência do ciclo e tem interferência da lua. E tudo isso é muito importante a mulher compreender para que ela entenda, poxa, nesse momento nós estamos entrando na lua minguante. Então, é natural que a próxima semana seja uma semana bem introspectiva para boa parte das mulheres. E aquelas que estão com lua minguante e no período pré-menstrual, a paciência delas vai estar no pé. Vão estar mais cansadas, mais doídas. É compreender isso, porque a partir do momento, Laura, que a gente negligencia que a mulher esquece que nós não somos lineares, o que que é isso? Tem semanas que nós estamos lindas, maravilhosas, com a pele boa, radiantes, né? Com energia pra fazer um montão de coisa. É tudo leve pra fazer, porque a gente dá conta. Tem semanas que nós estamos
mais revoltadas, mais impacientes, querendo soluções, querendo que as coisas sejam no nosso tempo. Tem semanas que a gente só queria um colo, um chamego, ficar quietinha. E é sobre isso. E aí o que eu percebo? Que quando essa mulher entende esse ciclo dela, entende como ela funciona e ela compreende que pode fazer escolhas, o poder de fazer escolhas. Então, essa semana eu sei que eu estou no meu período pré-ovulatório. Nossa, essa semana eu tô radiante, eu tô maravilhosa, minha pele tá boa. É uma semana muito boa para que eu comece a pensar ideias, para que eu comece a agir. Então, tudo que pede muito a minha energia, eu posso fazer agora. Já na semana que eu vou estar no meu período menstrual, eu preciso cuidar um pouquinho de mim. E eu tenho aquela reunião que a Simone falou que é importante, eu tenho uma meta, mas eu escolho, por exemplo, uma noite não ir na academia. Eu escolho que eu não preciso ir no primeiro e no segundo dia de fluxo na academia e deitar e colocar uma bolsa de água quente. Às vezes eu falo para as minhas clientes, elas chegam para a sessão muito abaladas emocionalmente por uma coisa que não é aquela questão da proporção do que aconteceu e o reflexo disso. E eu sempre pergunto em que fase tu tá do teu ciclo, porque uma das coisas que eu sempre proponho para as minhas clientes é que elas saibam o ciclo delas. E para aquelas que não menstruam, para que elas acompanhem as fases da lua. E existem vários aplicativos gratuitos que ficam te avisando de uma série de questões sobre você no celular, e isso é ótimo. Inclusive, uma dica, baixe um aplicativo no celular do parceiro também, porque expliquem para eles as mudanças, porque eles vão entender. Eles vão compreender melhor se eles souberem o que é. Ah, tá na fase, eles só sabem quando a gente tá de TPM, né? Ah, tá nessa fase aqui, então essa fase deixa eu pegar mais leve, deixa eu ajudar. E a gente vai mostrando pro outro, né, o que ele precisa fazer também. E aí, quando eu falo, muitas vezes assim, pra minha cliente, ela veio pra sessão, ela não tá legal, eu falo, faz um chazinho hoje, coloca uma bolsa de água quente, elas ficam tipo, como assim bolsa de água quente? Que mundo que tu vive, né? É uma coisa assim, parece que não pode, sabe? Você parar, fazer um chazinho, botar uma bolsinha de água quente na barriga e ficar quietinha. E às vezes é o que a gente precisa. Então, os sinais, quais são os sinais que essa mulher tá sendo a Mulher Maravilha? Cansaço, muito cansaço, a mente aceleradíssima, ela não para, ela não sossega. Ela dorme para descansar e ela acorda cansada. Ela tá extremamente impaciente, ela não tá se sentindo valorizada por tudo que ela faz, ela tem esse sentimento de injustiça, eu faço demais e recebo de menos. Em alguns casos ela já está com sintomas físicos, né? Porque o que acontece? O nosso corpo é maravilhoso, ele vai parar a gente em algum momento. E não precisa ser pela dor. Eu assisti uma série recentemente na Netflix, que é justamente de uma mulher que ela pega um resultado de um exame e ela acredita que ela está com algum problema de saúde. E quando ela conta para a família dela sobre isso, a família começa a ajudar ela, porque ela estava completamente sobrecarregada. Então as filhas começam a ajudar, o marido que estava traindo ela acaba o caso, todo mundo olha para ela. E aí ela vai no médico novamente e descobre que não é um problema de saúde, era bem leve. Só que ela começa a mentir. Ela começa a mentir que ela está doente e vai alimentando toda aquela história porque ela está tendo ganhos. E aí, por que esse ponto é importante? Porque muitas mulheres acabam adoecendo e descobrindo nesse processo que elas ganham ficando doentes. E é óbvio que ninguém vai ficar doente porque quer. Ah, eu vou ficar doente para ser agradada. Só que muitas vezes começa um processo inconsciente de recompensa. Então, começa a perceber muita dor no corpo, muita tensão no corpo, ela não para, ela não sossega. E com isso, ela tá sempre a mil, só que não é um a mil que ela faz coisas e tem pausa. Não, é um a mil que ela nunca para, ela nunca sossega e ela tá fazendo um monte de coisas por todo mundo. Só que às vezes há 2 anos ela não vai no médico pra ela. Às vezes ela não vai num dentista, ela não tem tempo pra ir fazer uma coisa que ela gosta, pra ver as amigas. Ela está fazendo para os outros. Então a agenda dela é boa parte de coisas para os outros, não para ela. E aí, com isso, ela vai ficando sobrecarregada e sempre com uma autocobrança muito grande do tenho que dar conta, eu tenho que fazer, se eu não fizer, ninguém faz. Esse discurso tá sempre na boca da Mulher Maravilha. Mas é que se eu não fizer, não será feito. Não, é que aqui em casa é tudo sobre mim. Eu queria ver se eu fosse embora daqui, o que vocês iam fazer? Então, ela acha que tem que ser ela, só pode ser ela, e não precisa. Então, pode ser mais leve, Laura. A mulher percebendo que ela está nesse lugar, é sobre escolher. É sobre escolher fazer diferente, é sobre começar aos poucos, fazer movimentos que a Simone sugeriu. E não se sai desse lugar de uma hora para outra. Muitas vezes a gente se percebe voltando para aquele caminho. Eu já me vi em vários momentos, assim, quando eu vejo, tô cheia de coisa, falo, não, para, acaba.
isso aqui, agora sossega um pouco. Então a gente tem essa tendência, por quê? Porque não é uma chave que tu vira e pronto, nunca mais. Não, é uma escolha todo dia, todo dia, todo dia, e sobre escolher ser vulnerável, é sobre escolher que você não precisa ser perfeita, é sobre compreender que você não tá correndo numa batalha, que você tá disputando um lugar com pessoas que às vezes nem sabem nada da tua vida, e aí você fica disputando que você tem que ser melhor, porque isso é muito doído. Pra mim, hoje, ser Mulher Maravilha dói. Então, a nossa força como mulheres está justamente em sermos diferentes. Nós temos o poder de nutrir, nós temos o poder de deixar os ambientes mais bonitos, mais cheirosos, né, Simone? Nós temos o poder de trazer essa leveza, de trazer esse amor, né? Eu falo que a mulher tem essa conexão com o maior, que é lindo, só que se a gente não valorizar isso, como é que os homens vão valorizar? Os homens não vão enquanto nós não fizermos esse movimento de, não, nós somos maravilhosas como mulheres, e a nossa força reside justamente na nossa vulnerabilidade. E para quem tá em casa, eu sugiro muito que vocês assistam um documentário da Brené Brown, que tá na Netflix. Ele é muito interessante, fala, né, sobre essa coragem de ser imperfeita, sobre essa coragem de você assumir quem você é. E os livros dela são muito bons, né? Ela tem a coragem de ser imperfeita, ela tem Mais Forte do que Nunca. Justamente sobre esse movimento todo dela, é justamente disso, de você olhar e falar, peraí, quais são as histórias que eu tô contando pra mim, né? Quais são as histórias que eu tô contando sobre a minha história? Porque muitas vezes a gente tá presa nisso, nesse processo de, olha, minha história, minha história, minha história. Não, pera. Agora, vira o copo e fala, não, tudo bem, tá difícil, tá pesado, mas eu posso fazer diferente e pode ser mais leve. É isso aí. Agora, só um comentário aqui que o Fabiano deu uma risadinha quando a gente disse que as mulheres... Aqui a Rô tava falando, não, que as mulheres, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí ele tava aí, ele deu uma risadinha e eu disse... Só pensei, já que manda ele lavar a louça, tira um pouco da armadura da... Isso que eu tava pensando, não na louça, mais propriamente dito. Como assim? Pode falar. Não, é que isso é o serviço do Felipe lá de casa, a louça é com ele, ele que faz. Não, mas sabe que eu tomei várias alfinetadas aqui durante esse programa, sabe? Não era a nossa intenção. E com certeza passou pela minha cabeça, né? lá no início, quando a gente começou a falar sobre o assunto, de que... a visão da Mulher Maravilha, que eu falei, eu tenho uma Mulher Maravilha em casa, não, ela não é por aí a coisa. Eu já estava vendo de uma outra forma, comecei a tomar alfinetada e tal, fiquei pensando... Mas uma coisa que eu falo em defesa, assim, né, da minha parte, tipo, os homens e não sei o quê, tipo, a gente falou o tempo inteiro aqui, né, as meninas falaram que a mulher tem a opção de escolha, de fazer o que quiser, de como fazer, e vocês têm, as mulheres têm a opção... né, opção não, elas podem, tipo, peça, sabe, daqui a pouco ela diz assim, tu não me ajuda, que não sei o que, bicho, vou falar por mim, daqui a pouco eu acho que tá tudo bem, mas pra ela não tá tudo bem, mas, por exemplo, a minha mulher tem essa coisa, que ela começa a correr, vai fazendo, e daí eu digo, tá, mas por que tu não pediu pra eu fazer tal coisa? Eu podia fazer por você. Mas é que tu tava fazendo as tuas coisas, que não sei o que. Eu digo, mas tudo bem, eu posso parar de fazer as minhas coisas e te dar um auxílio, te ajudar, não sei o que. Então, é só pedir. É muito mais fácil do que se sobrecarregar. Eu acho. É que aí a gente tem que tirar um pouquinho da armadura e a gente tem que começar Exatamente, mas aí a mulher vai dizer, repensar um pouquinho. Ela quer que seja do jeito dela. Agora não tô falando num todo, né? Não tô especificando. Mas... eu cheguei a pensar numa parte do programa aqui, tipo, que a mulher quer que seja do jeito dela, que ela se cobra porque ninguém faz nada por ela. Eu falei, não, essa mulher não é uma maravilha, ela é uma chata. Entendeu? E, não, só pedir, peça. Não significa que você vai fazer. Mas pedir já é o meio caminho andando. Não seja chata. Fabiano, mas você ouvindo, porque é legal ter essa contribuição masculina, né? Venha mais vezes. Porque é muito bacana, é muito bacana nós ouvirmos também a opinião dos homens. E é bem legal. Você falou o peça de uma maneira tão simples, né? Os homens, na maioria das vezes, eles não... É que a gente diz assim,
Mas será que ele não viu? Eu tenho que pedir? Isso aí rola muito. Bolinha de cristal. Isso que eu ia falar. A mulher, isso é da mulher. Nós, né, temos que entender que os homens são diferentes das mulheres. É da mulher perceber o que está acontecendo no todo. Os filhos, como estão na escola, ela já está lá pensando, ela já está sentindo como estão os filhos. No trabalho, ela já está sentindo como está o clima no trabalho. Então, a mulher, nesse aspecto, é como se ela tivesse uma anteninha aqui e ela está percebendo tudo o que está acontecendo. E ela tá ali. Se o marido já não tá legal, ela já percebeu que o marido não tá legal. Mas o homem não. O homem não tem esse papel. O homem é a visão ali, no foco, no que ele tá fazendo. E foi muito legal ouvir, né, esse peça de uma maneira tão simples. Peça. Porque quem sabe, né, nós, mulheres, possamos pedir mais. Né, e receber muito mais. Eu achei muito legal o que você Eu falou. acho que é uma forma da gente contribuir sem querer, porque, cara, lá em casa, por exemplo, eu posso passar na frente da pia 1000 vezes. E eu sei que tem louça pra lavar, mas não vou lavar. Tipo, Só quando faltar o copo. eu não gosto de lavar a louça. Eu acho que homem nenhum gosta, mas enfim. Tipo, eu não vou lavar a louça. Mas eu não tô esperando que ela lave. Porque certa vez houve aquela comentário, porque tem que lavar a louça, que não sei o que. Eu falei, não vou lavar. Ela disse, eu também não vou lavar. Eu disse, tá tudo bem. Vamos deixar Tá tudo massa. A louça tá suja, não tem mais louça? Não, ó, Fabiano, então tu vai Precisa lá e lavar. compra uma lava-louças, então. Porque Eu não já tem como falei, ficar eu Os já sem. homens são mais práticos. Os homens são... É assim, ó. Hoje acham eu fácil. fui fazer as unhas, né? E aí eu tava conversando com a minha manicure, com o esposo dela. E aí eu escutando ele falar, né? Porque a gente tava conversando justamente sobre os homens que não querem discutir. E aí ela falou, não, porque o meu marido, quando é pra conversar alguma coisa assim, ele foge. Eu falei, não o teu, o meu, todos, né? Os homens, de maneira geral, odeiam o conflito. E aí, ele chegou e ela foi falar pra ele isso, Ou a né? gente acaba E ele sempre disse concordando. assim, tá, mas qual que é o propósito da gente ficar discutindo, né? De eu ficar... Não tem propósito. Então, ele falou bem assim, ó, tu vai ficar braba se tu discutir e tu vai ficar braba se tu não discutir. Eu não quero ficar brava, então... não discuto. Olha só, como a lógica é muito mais simples. É claro que a gente não pode levar isso ao extremo, mas a questão toda é compreender que pedir ajuda muito. E aí vem uma questão. Ontem eu estava atendendo um casal e eu fiz um combinado com eles que foi o seguinte. O foco é na solução, não no problema. O que é isso? A louça não está sendo lavada. O problema é o marido que não lavou a louça ou a louça que não está lavada? A louça que não tá lavada. Então, quando você foca no problema, você busca a solução. Quando você foca na outra pessoa, aí você faz uma acusação. Eu chego para ele e digo, você não me ajuda com a louça. O que ele vai fazer? Vai se justificar. O ser humano faz isso por uma questão natural. Quando você tá acusando alguém de algo, a pessoa já tá pensando na justificativa que ela vai dar. Se eu falo, a louça precisa ser lavada, você pode, por favor, lavar assim que você terminar suas coisas, é mais fácil a pessoa atender. Se você acusa a pessoa, ela não vai fazer de boa vontade. E aí ontem eu até tava conversando, né, com esse casal, eu falei, se você chega pra uma pessoa e fala pra pessoa que ela tá errada, ela não vai olhar pra você e falar, é verdade, você tá certa, eu tô errada, é assim mesmo, você tá coberta de razão, pera aí que eu já vou resolver o teu problema agorinha. Não, a pessoa vai ficar discutindo com você. Então, o melhor caminho, o caminho mais efetivo é pedir. E não é dar indireta, não é dar sermão, não é dar aula. É pedir. Por favor, resolva isso aqui pra mim. Por favor, faça isso aqui pra mim. É assim. Olha aí, simples assim. Simples assim. Gente, que papo legal. Não, e a contribuição do Fabiano é ótima, porém eu vou dar uma dica pra Jaque, assim, ó, quando ele não quiser te ajudar, então Jaque, tu diz assim, bom, então eu começo a almoçar e jantar fora. E aí agora tudo que te vira com essa louça suja. É umas brincadeiras aqui. Eu não vou me aproveitando. justificar aqui, porque Não. modéstia à parte eu cozinho e lavo, passo muito bem. Bom. Não, mas é uma brincadeira, Claro que aproveitando, né, o clima. Então, Rô, muito obrigada por mais uma participação, uma contribuição fantástica, traz sempre temas ótimos aqui. Obrigada. Simone, mais uma vez aqui no programa, volte mais vezes, muito legal também poder ter a tua contribuição aqui, porque é um assunto bem especial para a gente poder estar falando para as mulheres, né? E Fabiano, mais uma quarta, é isso aí, voltamos. Muito obrigado. Uhum. Eu quero, né, apesar de toda essa brincadeira aqui que a gente estava falando agora,
A última música é uma homenagem para as mulheres, né? Por favor, mulheres, homens, amigos, queridos, por favor, sigam lá no Instagram, Fabiano Dias Cantor. Dentro de muito breve teremos algumas novidades aí. Então segue lá, deixa o teu comentário, o teu pedido. Como antigamente eu fazia bastante live, né? Até um tempo era diário e tudo mais, agora eu ando meio sumido, então aproveita e assista aqui na Conecta Mais. É isso aí, com certeza. Muito bem, Fabiano, obrigada. E agradeço a quem está em casa nos acompanhou, porque esse papo foi bem divertido. Convido para que continue na programação da Conecta Mais e amanhã, às 7 da noite, estou aqui novamente. Vamos de música, Fabiano? Linda, sabe viver, você é linda sim, e essa canção é só pra dizer, e diz, você é linda, mais que demais, você me faz feliz, onda do amor que bater.